Acho que agora começou a gravação. Olá, queridos alunos, tudo bem? Uma ótima tarde para vocês. Estou postando essa aula atrasada. Já peço desculpas novamente pelo vacilo, mas é que essa semana estava um pouco corrido, o trabalho e a faculdade, eu não consegui. Mas prometo que não vou ficar atrasando todas as aulas, não. O tema de hoje é um pouquinho longo, mas eu acho ele particularmente bem bacana. Hoje a gente vai tratar um pouquinho do desenvolvimento da redação. Vocês viram que a Mônica, que eu coloquei a meme da Mônica para trazer conhecimento para vocês? Pois é, achei fofo. Agora eu vou começar a colocar meme nas apresentações aqui das aulas para ficar um pouquinho mais divertido. Então vamos lá. O que é o desenvolvimento? Semana passada a gente conversou que a introdução, ela é a vitrine da nossa redação, né? Pois bem, o desenvolvimento, ele é o produto que está exposto nessa vitrine. Ele é o objetivo, ele é a finalidade, é o que a gente quer vender para o leitor, no caso, o corretor da redação, e ele tem que ser maravilhoso. Então, toda aquela expectativa que a gente cria na introdução, toda aquela... que depois de fazer aquela introdução bem feita, bem estruturada, bem escrita, trazendo tudo que a gente conversou na aula anterior, aí você precisa de um desenvolvimento à altura dela para conseguir um resultado bacana. Fora isso, também é importante a gente pensar que o desenvolvimento, a função dele é que a gente crie conexões e continuidade em tipo, tudo que está acontecendo na redação. Então, o desenvolvimento é lá que acontece a nossa argumentação. Então, é lá que é mais importante do que nunca que tudo esteja bem conectado, juntinho, tudo, tipo, pensando no lanche, é tudo dentro do pão, que você consiga pegar aquilo e usar tudo junto, que funcione bem junto. Porque, por exemplo, se a gente escreve um desenvolvimento que ele tem se você só fica exemplificando coisas, ou você só fica explicando a situação, ou você perde 4, 5 linhas explicando qual que é o seu referencial teórico. Você pegou um livro, por exemplo, e aí você fica contando a história do livro. É como se, pensando nesse lanchão que é a nossa redação, você fizesse um sanduíche só de queijo e tomate. Ou você fizesse um sanduíche só de pão. Não faz sentido, não tem harmonia. Você precisa criar um equilíbrio entre os ingredientes. Então, no nosso desenvolvimento, a gente precisa buscar esse equilíbrio entre cada coisa que vai aparecer nele, que a gente vai desenvolver um pouquinho mais nessa aula, o que são essas coisas que aparecem, mas é importante vocês pensarem e ter essa dosagem, ter essa harmonia, Você tem que fazer de uma maneira em que as coisas elas não se sobreponham umas às outras. E sempre lembrando que o mais importante do desenvolvimento é a argumentação. Então, tudo que vai aparecer depois, ele vai trabalhar em função do desenvolvimento, e nunca o desenvolvimento em função deles. E o mesmo acontece com a introdução e a conclusão, por exemplo. Do argumento, aliás, foi do desenvolvimento do argumento. Então, assim, na redação, a introdução e a conclusão, elas trabalham em função do desenvolvimento. O desenvolvimento influencia no que vai aparecer nelas. É ele que determina as coisas. E aí, se a gente pensar dentro dos parágrafos de desenvolvimento, tudo que você vai colocar nesse parágrafo vai trabalhar em função da argumentação. Então, é essa mais ou menos a lógica que a gente tem que pensar, que a gente tem que seguir. Na redação inteira, o desenvolvimento é onde a gente foca, onde a gente gasta mais linha, onde a gente toma mais tempo, e o resto está lá para fazer o conjunto da obra ficar bonito, mas é ele que importa. E dentro dos parágrafos de desenvolvimento, o que importa é o nosso argumento. Tudo que a gente fizer não pode ser mais trabalhoso, gastar mais linhas, ter mais atenção do que a argumentação. Porque é isso que a gente quer ver. Num texto dissertativo argumentativo, ele quer que você argumente. E é isso, ele é independente dos outros parágrafos, então um bom exercício para você fazer é ler a sua redação sem a introdução e a conclusão. Faz sentido o desenvolvimento? Ele não pode precisar das outras coisas para ele existir. Então, ele por si só tem que ser autoexplicativo. A introdução, ela vai trazer um resuminho do que você vai apresentar no seu texto,
uma ideia do que vai acontecer, mas a ideia do seu texto está toda no desenvolvimento. Então, um exercício legal para você fazer é que, assim que você termina de escrever a sua redação, lê só os parágrafos de desenvolvimento sozinhos. Se eles não fizerem sentido sem a introdução ou sem a conclusão, então eles não estão escritos da maneira correta, ok? Então, o que vai ter nesse desenvolvimento para que ele fique bacana, para que ele funcione bem? Primeiro, você vai usar 2 ou 3 tipos de argumentação, dependendo do que ficar melhor para você. Eu gosto de colocar um tipo por parágrafo, mas você pode usar mais de um parágrafo, tipo, nesse arquivo que eu mandei semana passada para vocês, de redações nota 1000, que eu vou deixar o link de novo na descrição desse vídeo, tem gente que coloca uns 5 parágrafos no texto. Eu não consigo escrever, eu prefiro fazer parágrafos maiores e ter só 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Mas não é regra, tem redação nota 1000 que faz de outro jeito também, então não tem problema. É só vocês focarem e não colocarem muitos argumentos e muitos tipos de argumentação em um parágrafo só, para não ficar confuso. Então, só tentem ter essa dosagem. Mas aí vocês descobrem como funciona melhor para vocês. Não tem nenhuma regra na hora de escrever. Tem dicas e tem macetes, mas cada um vai formulando a sua escrita do jeito que acha melhor. O primeiro tipo de argumentação é a exemplificação. Então, por exemplo. Então, eu vou dar exemplos. Então, eu posso falar de algum fato, alguma notícia, alguma pesquisa, coisas que realmente aconteceram e eu vou usar para exemplificar a tese, o argumento que eu estou colocando naquele parágrafo. A segunda coisa é enumeração. Então, eu vou colocar vários pontos. Tem isso, acontece aquilo, também tem esse fator, mais esse. Vou colocar vários fatores, mas eu não vou desenvolver muito, nem explicar muito nenhum deles. Eu só vou citar as coisas. Esse é o rolê da enumeração. Na exemplificação, a gente aprofunda o exemplo que a gente está dando. Na enumeração, a gente só coloca várias coisas. É mais por, sabe, a questão de quantitativo e qualitativo? A enumeração é um exemplo mais quantitativo. Então, você vai mostrar através das quantidades de coisas que existem que aquilo que você está falando é coerente. Na exemplificação, e em outros modelos que a gente vai falar ainda, é mais de você, de qualitativo, de você falar o porquê, de você se aprofundar. Comparação. Você vai pegar uma coisa que ela é o que resulta, ela é o que faz com que, ela é o que leva o seu argumento desse parágrafo ou a sua tese, e a gente vai comparar com outra coisa externa ao texto, ao nosso argumento, à nossa tese. Então, a gente vai comparar a nossa tese ou o argumento com outra coisa de fora para mostrar através de contraste entre as duas coisas. Então, pode ser tanto os dois são parecidos, quanto os dois são muito diferentes. Um exemplo que de um uso comum de comparação é comparar o Brasil com outro país. Para qualquer coisa de redação que você quiser, se é para educação, se é para acessibilidade, se é para segurança, política, não importa. Mas é muito comum que as pessoas, usando o modelo de argumentação de comparação, elas comparem o Brasil com algum lugar de fora. Esse é o exemplo. E, por último, causa e consequência. Então, é uma relação mais direta do que a comparação. Uma coisa aconteceu, essa coisa que aconteceu, ela pode resultar na minha tese, no meu objetivo, ou o meu objetivo resulta em outra coisa que acontece. Então, pode ser os dois movimentos, ou o que eu estou falando, que é a minha tese, o meu argumento, ele resulta em alguma coisa, ou alguma coisa resulta na minha tese, no meu argumento. Esses são os modelos de argumentação. E um adendo que tem aqui, causa e consequência, um exemplo de um uso bacana para ele, é em movimentos históricos. Então, um fato histórico resulta em outro. Por exemplo, a gestão que a monarquia francesa tinha resulta na Revolução Francesa. O desenvolvimento da vida na cidade e dos produtos de manufatura, eles resultam na migração das pessoas do campo para a cidade. A migração das pessoas do campo para a cidade resulta na superpopulação das cidades. A superpopulação das cidades resulta em problemas sociais de salubridade, de segurança. Então, uma coisa vai resultar na outra. Em fato histórico, é um jeito que eu acho muito, muito bacana de colocar no texto. Mostra que você estudou história, isso é legal.
e geralmente é o que a galera usa. Mas dá para usar esse rolê de causa e consequência com outros tipos de referenciais teóricos. A próxima coisa que tem que ter num bom desenvolvimento é uma estrutura bem feita, e ela vai ser bem feita através da ideia de linearidade, de continuação, de construção para chegar em algum lugar. Então, eu parto daqui para chegar aqui, eu tenho um objetivo claro e eu mostro esse processo no meu parágrafo. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que ter meu tópico frasal ou começo. O que é isso? É como se fosse uma mini introdução no parágrafo do desenvolvimento. Antes de eu começar a desenvolver o que eu vou falar, eu dou meio que um breve resumo sobre o que é aquilo no próprio parágrafo do desenvolvimento. Isso está diretamente ligado com aquilo que eu falei, que o desenvolvimento ele tem que ser independente da introdução. Então, a introdução, se eu tirar ela do meu texto, o desenvolvimento tem que fazer sentido, não tem? A gente já conversou sobre isso. Para ele fazer sentido, ele precisa ter alguém, ele precisa ter um começo no próprio parágrafo, ele não pode depender de outro parágrafo, que é o tópico frasal. Então, deixa eu ver um exemplo de tópico frasal. Violência contra a mulher. Você vai falar que o machismo estrutural, ele influencia na violência contra a mulher, naquele parágrafo. Então, no começo do meu parágrafo, eu posso colocar atualmente, ainda lidamos com um problema de machismo estrutural, que seria o fato de ensinarmos aos homens que eles têm função social diferente das mulheres. Isso resulta numa visão de superioridade masculina. Então, esse comecinho de parágrafo, ele não, não tem... De onde que eu tirei essa ideia? Não explica mais de uma maneira aprofundada. Não sei lá, desenvolve o meu argumento. Ele é como se fosse uma introduçãozinha do que eu vou falar no meu parágrafo. Então, essa coisa que você gasta 1, 2 linhas, essa mini introduçãozinha no próprio parágrafo de desenvolvimento, ela serve para isso. Para a gente conseguir fazer com que ele tenha sentido e seja independente. A próxima coisa é a explicação. Eu preciso contextualizar o que está acontecendo para eu trazer meu argumento. Eu não vou trazer ele do nada. Então, o meu parágrafo não vai ter assim... o machismo estrutural resulta em violência contra a mulher, ponto. E acabou o parágrafo. Não é isso, eu preciso dar um contexto de onde que eu tirei essa ideia, como assim machismo estrutural, o que é machismo estrutural. Então, essa é a parte da explicação. Eu vou preparar o terreno para chegar com o meu argumento. Esse terreno precisa... O meu argumento ele precisa vir em cima de uma base sólida, não dá para ele vir do nada e sair do nada, não ir para lugar nenhum. É aquilo que a gente falou de linearidade, entendeu? Fundamentação. Aí entra o seu referencial teórico. Então, um livro, um filme, um autor, tudo aquilo que a gente já conversou, que já tem escrito, que a gente já viu 1000 vezes e que vocês estão correndo atrás de criar o repertório de vocês antes do vestibular. Então, agora entra essa parte de você trazer alguém que valide o que vai vir depois, que é a argumentação. O argumento em si. Onde que eu quero chegar? O que isso resulta? Tá bom, por que é ruim? Por que é bom? Por que tem que mudar? Então, por quê? Por que a gente está conversando sobre isso? A gente tem que chegar em algum lugar com essa conversa, a gente tem que chegar em algum lugar com esse parágrafo. E aí que entra a argumentação. Então, a única coisa que sempre se mantém no início do parágrafo é o tópico frasal. Ele sempre está no começo. Agora, se você vai explicar antes de fundamentar, se você vai começar argumentando para depois explicar e fundamentar, fica a critério seu. Geralmente eu faço nessa ordem, mas, novamente, não existe regra. Existem maneiras diferentes que cada um escreve. A última coisa, que é importantíssima para o desenvolvimento, e não só para o desenvolvimento, mas para toda a redação como um todo, para todo texto dissertativo e argumentativo, é que exista coesão e coerência. O que é coesão e coerência? A coesão é você conseguir trazer sentido para o texto através da estrutura gramatical. Então, eu consegui usar conectivos, conjunções, substantivos. Deixa
Deixa eu ver outro tipo de ferramenta. Essas ferramentas que existem na escrita da língua portuguesa, então, mas, porque, porém, todavia, por conta disso, apesar de, tudo que existe de ferramenta na língua portuguesa para que a gente consiga ligar as palavras e que elas façam sentido, que você entenda o que a pessoa escreveu. Quando você... A gente vai ver um exemplo depois de frase boa e frase ruim, mas a coesão, basicamente, é você conseguir entender o que a pessoa escreveu. As frases, elas têm que ter um sentido, para você saber onde ela quis chegar escrevendo aquilo. E a coerência é o sentido da frase, e pensando no conjunto da obra. Então, dessa frase no parágrafo, dessa frase junto às outras frases, e às vezes nessa frase com ela mesma. Por exemplo, o que seria algo incoerente? Hoje está muito quente, por isso estou com frio. Não é muito coerente eu falar isso, porque eu acabei de falar que o dia está quente e está frio, então a coerência está mais ligada a relações sociais, a percepção de mundo, a fatos que tem que fazer sentido juntos. A coerência é o sentido do que se você está falando é real ou não, é possível ou não, existe ou não. E a coesão eu consegui entender o que você escreveu? Deu para entender o que você falou? Isso é a coesão e a coerência. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como você poderia fazer o desenvolvimento, pensando nesses fatores que eu acabei de mostrar para vocês, que devem estar no desenvolvimento. Então, primeiro, eu sempre parto da minha tese. Ela é onde eu quero chegar, é dela que eu vou partir, para que as coisas consigam seguir um fluxo que atenda a ela. É aquela relação de dependência que a gente já conversou, de o argumento é o que importa no texto. A minha tese é o meu objetivo. Então, aqui um exemplo. Argumento 1, numeração. O meu primeiro argumento no meu desenvolvimento, o meu primeiro parágrafo, que se você for fazer um argumento por parágrafo, eu vou fazer através de numeração. O que era numeração mesmo? Eu trazer mais de uma coisa e não me aprofundar muito em nenhuma delas. Que coisas é essa que eu vou trazer? Por exemplo, um fato histórico e uma pesquisa que eu li em algum site. E lembra sempre do que a gente já conversou de pesquisa, que evita usar os dados exatos, a não ser que seja uma data, tipo um ano, mas porcentagens, se você for coloca aproximadamente, não coloca, tipo, valores exatos, porque é muito difícil você conseguir lembrar exatamente do que você leu em uma notícia, dentro de 1000 notícias que você leu antes do vestibular, sem saber qual era o tema que ia cair, porque fica pior se você errar algum dado do que se você não colocar o dado exato. Então, tem aqueles truques que a gente já conversou também de falar grande parte, boa parte, a maioria, uma parcela baixa, uma parcela alta. Então, você não dá um número em si, mas você arranja um jeito de apresentar proporções e não números exatos. Aí, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, meu segundo argumento, eu vou fazer uma relação de causa e consequência. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer um sociólogo, por exemplo, e o impacto social do que aquela tese que ele colocou resulta. Então, por exemplo, eu vou colocar o Walter Benjamin como meu referencial teórico e eu vou utilizar o livro dele, Passagens, que fala sobre como essa ideia de shopping center e de desejo de todas as classes sociais começou a existir. E aí, qual que é o impacto social? É que a gente tem uma sociedade que consome demais e, às vezes, consome coisas que ela não pode pagar, e aí isso resulta em inadimplência, em uma educação financeira que não é bacana, a gente não tem nas escolas. Então, seja o que for, é a ideia de você trazer uma coisa e o resultado disso. Então, aqui é um exemplo de como você pode fazer isso, mas não é o único jeito de fazer. É só pensar no que a gente já conversou de quais são os tipos de argumentação e você ir combinando elas igual, sei lá, criar uma receita. Aí a gente vai conversar... Deixa eu tomar uma aguinha, né? Aí a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente escreve bem. Então, o que é escrever bem? Não é todo mundo escrever do mesmo jeito, não é usar a palavra bonita. É você fazer o seu texto, o seu parágrafo, as suas frases, de uma maneira em que dê para ver a coesão e a coerência,
você consiga entender, que o texto te prenda, que aquilo chame a tua atenção, que os argumentos te convençam. Isso é escrever bem. Não é necessariamente você escrever igual o colega ou igual o que um youtuber de aula de redação falou que é escrever bem. Escreve do seu jeito, no seu modelo, com a sua personalidade, mas seguindo essas coisas que eu te falei, que tem que estar bem feito. Como que a gente faz isso? Primeiro, vocês precisam estudar análise sintática. Eu vejo muito nas redações de vocês que falta um pouquinho de conhecimento sobre como a língua funciona. A estrutura dela mesmo. Como que as palavras, o sujeito, os objetos, como tudo se conecta, como tudo se relaciona. E é normal, porque eu também esqueci. Isso é uma coisa que a gente começa a ver no ensino fundamental, e aí até o final do ensino médio você já esqueceu tudo. Por isso que é bom relembrar nessa hora de vestibular. Porque mesmo que indiretamente, que você não perceba que aquilo vai te ajudar, isso vai te ajudar e muito na hora de conseguir estruturar frases, escrever frases. Então, uma alternativa que eu dou para vocês é assistirem os vídeos do professor Noslen no YouTube. Eu acho ele um pouquinho irritante, mas ele é muito, tipo, ele passa de um jeito muito claro e ele passa do zero, assim, se você não lembrar nada, você consegue entender assistindo o vídeo deles. E então assistam a série de análise sintática, eu acho que são uns 2, 3 vídeos. E a Anitta, ela sempre está disponível para vocês tirarem dúvidas. É só perguntar, gente. Faz exercício, vai lá e pergunta, que ela vai ajudar vocês, sabe? Algumas coisas, alguns conteúdos a gente não consegue passar nas aulas do cursinho, porque são muitos conteúdos, e aí, em certos momentos, vocês precisam correr atrás das demandas que vocês mesmos percebem que vocês têm. E fora isso, de estudar como é que a estrutura da língua funciona, é ler. Ler bastante, ler livro, ler artigo, ler coisas, mas isso que é mais importante, ler coisas que estão escritas na norma culta da língua. Porque, por mais que rede social seja legal, a gente use, é bacana, a linguagem da rede social é uma linguagem formal e, na maior parte das vezes, ela não é uma linguagem de texto dissertativo argumentativo, que é o que vocês precisam aprender a ler. Então, eu gosto de ler artigo de opinião, coluna de jornal e livro mesmo, mas só para vocês entenderem, tipo, no subconsciente de vocês já ficar como escrever, assim, como as frases funcionam e como elas se relacionam. Aí eu trouxe uma corrente aqui para vocês darem uma olhada, porque eu acho que esse é um jeito de ilustrar como que as palavras, o idioma funciona. Pensa que é uma corrente. Por exemplo, a nossa frase, ela é uma corrente. Cada argolinha dessa é uma palavra. Essas argolinhas, elas vão se conectar através de estrutura gramatical e função semântica. O que é semântica? É de você dar sentido ao que você está escrevendo, que seja coerente, que seja coeso. Elas vão se interligando bem se você consegue entender como elas funcionam, e só assim você vai conseguir construir essa corrente que é a frase. Se você colocar uma palavra no lugar errado, ou se faltar uma palavra, ou se essa palavra não conseguir atender bem a função que precisava naquele momento, é como se tivesse quebrado uma argolinha da sua corrente, você não vai conseguir usar mais. Então, ela não vai fazer sentido, entendeu? Ela não vai funcionar. E a mesma coisa serve para quando a gente pensa em um parágrafo. Pensa agora que essas argolinhas, em vez de palavras, elas são as frases. As frases em um parágrafo, elas vão se conectando de uma maneira em que elas vão construindo o sentido, a coesão e a coerência do parágrafo inteiro. Se uma frase a gente não usa bem, a gente não escreve de uma maneira legal, ela altera o sentido do que a gente estava de tudo que a gente estava falando, é como se quebrasse um pedacinho da nossa corrente, do nosso parágrafo. E não tem como usar um parágrafo, uma corrente, com um pedaço quebrado, porque ela não vai conseguir atender a função dela. Por exemplo, a gente está fazendo nosso parágrafo de desenvolvimento. Qual que é o objetivo do desenvolvimento que a gente já conversou aqui? A argumentação. Se essas frasezinhas, nenhuma delas aparecer meu argumento, elas não trazerem a ideia de argumentação, eu não vou conseguir usar essa corrente. Não vou conseguir
usar esse desenvolvimento com o objetivo dele, que é trazer os argumentos do texto. Então, por isso que é importante a gente pensar, quando vocês forem construir o texto, se essas argolinhas estão no lugar certo e se elas estão bem feitas. Porque algo muito frágil quebra. Então, se ela não está bem feita, se o seu argumento, por exemplo, não é bem feito, é muito fácil de quebrar ele. Mais ou menos nesse sentido que eu trouxe a corrente. E uma coisa que pode ajudar vocês a escreverem bem é fazer um brainstorm no início e de uma maneira muito clara. Quanto mais claro tiver a ideia do que você vai trazer para o texto e como você vai fazer isso, melhor você vai fazer, menos tempo você perde fazendo substituições e arrumando, corrigindo erro. Tá aí outra coisa, né? Que eu não coloquei, mas é bom pensar agora que eu lembrei. Para você escrever bem, você precisa revisar o seu texto. Então, não entrega nunca nenhuma redação sem revisar o texto antes. Então, primeiro, não escreve direto na folha que você vai entregar, escreve prova. Depois que eu terminava de escrever a redação, eu ia. Não, aliás, eu li o tema da prova, era a primeira coisa que eu fazia quando eu abri o Enem. Aí eu fazia meu brainstorm, colocava algumas coisas. Ia fazer algumas questões da prova para eu ver se eu tinha mais ideias, para aquele tema batutar um pouco na minha cabeça. Depois que eu fazia algumas questões, eu voltava e escrevia minha redação. Terminei de escrever a redação, no rascunho, voltava a fazer mais umas questões. Mais ou menos, quando eu estava um pouco cansada de ler das questões, tipo, desgastada da prova em si, eu voltava para minha redação para passar ela para a folha oficial da prova. Porque aí, antes de eu passar limpo, eu lia ela, eu vi o que eu tinha que tirar, sempre tinha alguma coisa que eu trocava uma palavra, que eu achava um sinônimo, que eu tinha repetido alguma coisa, que alguma frase que eu tinha construído não estava legal, isso é normal, a gente é tentativa e erro sempre. Riscava, trocava, reescrevia, passava para a folha oficial. Então, essa é uma dica que eu dou, que é de vocês darem um tempo para o seu texto, para vocês relerem ele, porque não é para as coisas estarem gravadas na sua cabeça, para você conseguir ler com atenção e senso crítico. Então, essa é uma última dica que eu não coloquei aí, mas é interessante para você revisar o texto antes de você entregar. Aqui eu trouxe 2 exemplos do que seria uma escrita boa e o que seria uma escrita ruim. No vestibular, né, gente? Atendendo à função de dissertativo argumentativo. O exemplo de escrita ruim. Irei prestar mais de um vestibular. Tenho um cronograma de estudos montado. Faço exercícios para reforçar o que foi aprendido, simulados a cada 15 dias. Parece tópicos de um slide, né? Eles não fazem sentido, parece que não tem uma escrita desenvolvida neles. Então, isso aqui, por exemplo, perderia muito ponto na redação, porque você não usou conectivo, você não usou. As frases, elas não estão se relacionando, é como se você tivesse feito uma colagem, jogado um monte de coisa junta, que elas não foram feitas para estarem juntas. E o que seria uma escrita boa, então? Optei por prestar mais de um vestibular. Por conta disso, tenho um cronograma de estudos montado, além de fazer exercícios para reforçar o que foi aprendido. Ademais, pratico simulados a cada 15 dias. Primeira coisa, a vírgula, que a gente já conversou na aula anterior, ela aparece e ela apresenta a função aqui, e isso faz muita diferença, eu acho que deu para vocês perceberem. Segundo, os conectivos, por conta disso. Ademais, então, desenvolver as frases, fazendo com que elas interajam entre si. É mais ou menos isso que eu estou tentando falar ao decorrer dessa aula, do que é você saber e ter o conhecimento de como funciona a sintase das coisas. Então, por isso que é importante estudar análise sintática, por isso que é importante treinar a escrita, por isso que a gente tem que ler bastante textos de opinião, textos dissertativos argumentativos, para a gente conseguir desenvolver nossa escrita na hora da redação e que aquela questão de riscar a coisa, trocar a coisa, seja cada vez mais rápida e menos necessária. Quase acabando, tá, gente? Também tô cansada. Aqui eu trouxe para vocês uma receita de bolo para redação, que eu já usei bastante também, confesso, principalmente quando eu pegava um tema que eu não gostava ou que eu não era muito boa, que é legal a gente ter isso como uma carta na manga, mas que a gente não se limite a ela, porque assim, se você for assistir as aulas de redação do YouTube,
ele tem muito canal que ele quer te dar regras para você seguir. Receitinhas de bolo para sua redação nota 1000. O que eu escrevo? Qual frase eu uso? Como que eu faço para tirar nota 1000? Só é possível desenvolver uma boa escrita se você tem personalidade no que você escreve, se você desenvolve uma visão mais pessoal do que é escrever. Então, é importante que você saiba alguns desses modelos, dê uma olhada, porque se você não tiver num dia bom na prova, tá muito ansioso, ter essa cartinha na manga, ou não sei do tema, já sei mais ou menos como que eu faço, mas tenta deixar o texto fluir um pouco mais e montar de um jeito que é bacana para você. Não se limita a isso. Isso aqui é para te ajudar, não é para te limitar. Então, por exemplo, na introdução, A, B mais tese. O que é A, B? É o meu argumento A, meu argumento B, mais a tese. Então, na introdução, eu vou colocar, tipo, em uma linha, menos de uma linha, os meus 2 argumentos e a minha tese. No desenvolvimento 1, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver o meu argumento A e colocar alguém para me ajudar, um referencial teórico. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou colocar o meu segundo argumento, o argumento B, e outro referencial teórico. Na minha conclusão, eu vou voltar à minha tese e vou solucionar ela ou demonstrar por que ela é uma problemática. No Enem, sempre solucionar, na FUVEST, mais para problemática. Então, aqui é um modelinho, assim, que geralmente funciona, eu usava muito isso. Mas se não gostou, se prefere fazer de outro jeito, beleza, é só para vocês terem algo a recorrer caso vocês necessitem. Mas não se escorem nisso, não se acomodem só nesse modelo de redação, não escrevam só desse jeito. E por último, o nosso exercício dessa aula a ideia desse exercício é que vocês primeiro interajam entre si, segundo que vocês treinem a argumentação. Então, a ideia é que vocês façam uma espécie de debate através das redações. Eu não quero que vocês liguem um para o outro e fiquem discutindo o tema. A ideia é que vocês escrevam uma redação, focando no desenvolvimento hoje, entreguem essa redação para o seu colega, e ele vai ler e dar o feedback, tipo, se você conseguiu convencer ele ou não. O que é interessante de vocês fazerem? Combinarem antes de pegar o mesmo tema e um tema que dê abertura para 2 pontos de vista e que vocês, cada um, pegue um ponto de vista diferente. É meio que como se você estivesse defendendo um lado e ele defendendo o outro, e vocês vão fazer isso através do texto, pensando, tipo, num modelo dissertativo argumentativo, vão entregar um para o outro, a pessoa vai ler a redação do colega e vai me entregar a redação do colega com feedback. Então, tipo, vou fazer eu, Júlia e o Jorginho. Eu, Júlia, vou escrever minha redação do meu ponto de vista positivo sobre aquele tema. O Jorginho vai escrever do negativo. Ele vai me entregar a redação dele por WhatsApp, por sei lá o que, e-mail, e eu vou ler a redação dele, vou dar meu feedback sobre o jeito que ele desenvolveu e argumentou. Eu, Júlia, vou entregar a redação do Jorginho para a professora. E vou colocar, tipo, escrito por Jorge e lido por Júlia. E o Jorge vai entregar a redação da Júlia para a professora, ou seja, minha, e vai escrever escrito por Júlia, entregue por Jorge, lido por Jorge. Então, para que é essa ideia de troca? É para vocês começarem a perceber fórmulas, jeitos, maneiras de escrever, porque cada um tem uma escrita muito diferente da do outro, e para que vocês treinem a argumentação de vocês, tá bom? É para ser uma coisa amigável, legal, para vocês também terem uma interação, né? Porque chegou gente nova no cursinho. E para ser uma coisa bacana para vocês, confortável para todo mundo. Acho que é isso que eu tenho para falar da aula de hoje. Deixa eu voltar para a Mônica para encerrar. Então é isso, gente. Eu vou ver se eu consigo combinar com vocês uma live de redação para gente conversar um pouquinho do feedback dessas 2 redações, então dessa de introdução que vocês me entregaram e mais dessa que vocês vão me entregar agora, de desenvolvimento, para a gente conversar um pouquinho sobre como vocês estão indo nos textos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Desculpa mais uma vez por eu ter atrasado a aula, realmente minha vida está uma loucura de estudar e faculdade e o cursinho, às vezes a gente não consegue. Vocês acham que só vocês piram, os professores também piram às vezes. E
espero que isso não aconteça com frequência, mas sempre que eu não conseguir entregar na segunda-feira, pode ter certeza que eu dou um jeito de entregar naquela semana. E é isso. Aí na próxima semana, ou seja, segunda-feira, daqui a 2 dias, a gente tem aula de inglês. E redação só na semana que vem. E o prazo dessa redação, vocês já conhecem também, até segunda-feira ou domingo? Não lembro qual que eu coloco, mas tipo, até o final da semana que vem, tá bom? É isso, muito obrigada, bom final de semana para vocês. E é isso. Beijos. Deixa eu colocar para de gravar. Para de gravar, para de gravar.